Fala crente, graça e paz, Pastor Rodrigo aqui. Vou trazer para você aqui um assunto muito polêmico sobre esse senhor aqui, o pastor Carlos Moisés. Ele é do Ministério Voz da Verdade, muito conhecido em todo o Brasil. Preste atenção no que ele vai falar aqui. Que absurdo. Eu já ouvi heresia, mas a nível hard assim, ó, caramba, eu fiquei chocado. Presta atenção, vem comigo e nós vamos falar sobre isso aqui no Reino de Deus em Debate. Colocar Deus no banco dos réus, Samuel. Para que colocar no jardim uma árvore que poderia causar problema? Cria tudo perfeito para que ninguém tenha poder de gerar algum mal? Não. Tudo tá bom, tem árvores em abundância, tem frutos maravilhosos, mas aquela que está no meio, não coma, não olhe, não deseje. Que Deus é esse? Eu estou pondo ele no banco dos réus, que cria uma coisa maravilhosa e diga, não coma, não olhe, não possua, não dê. Mas o Senhor criou com essa atração? O senhor está errado. O senhor está errado, tem que ser condenado. Vou botar Deus no banco. Aí depois ele coloca, somos mais que vencedores, voz da verdade, um slogan que eles estão usando aí. Preste muita atenção, esse vídeo não é para colocar o pastor Carlos Moisés no banco dos réus, porque nós não temos nenhuma atribuição espiritual, né? Nós não temos nenhuma capacidade para isso. Mas isso aqui é só um alerta para o crente desigrejado, para os cristãos de internet, para os cristãos de redes sociais, né? Então, nós aqui do Fala Crente, nós somos uma voz para as redes sociais, porque eu creio muito que Deus tem levantado, sim, vozes proféticas para esta nação. Não me considero, não tenho essa pretensão, sempre digo isso aqui, porque eu não posso reconhecer e exaltar a mim mesmo o trabalho aonde Deus me chamou para fazer, eu só me coloco à disposição. Mas o senhor pastor Carlos Moisés, uma das vozes mais importantes dos últimos tempos, das últimas décadas deste país, do grupo Voz da Verdade, na minha opinião, ficou doido com uma fala dessa. Preste atenção que agora eu deixei você ouvir inteiro e agora vamos analisar alguns trechos aqui e depois eu vou trazer aqui algumas referências da palavra de Deus, né, sobre esta situação. Preste atenção aqui, vamos acompanhar junto. O começo do vídeo é ele falando, eu vou pôr Deus no banco dos réus. Ele, o cabecinha branca aqui, já tá ficando corcundinha, e que daqui a pouquinho, né, a hora que o anjo chamar a senha dele, ele vai precisar de alguém para carregar o caixão dele, vai precisar de um coveiro para abrir a sepultura dele, né? E se a família não tiver amor e de vez em quando não ir lá fazer uma limpeza no túmulo dele, ele não vai poder fazer nada por ele. Aí esse comedor de arroz e feijão aqui tá dizendo que vai botar Deus no banco dos réus. Vamos lá. Dos réus, Samuel. Para que colocar no jardim uma árvore que poderia causar problema? Aí ele está questionando aqui uma ação de Deus. E preste bem atenção o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, uma justiça uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. A primeira coisa que acontece com alguém que perde a fé em Deus
A primeira coisa que acontece, a fé em Deus, é se transformar em um questionador de primeira linha. Aí, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, olha que palavra poderosa. Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele está perguntando para quê? Para que Deus... Todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel. E ao contrário do que o pastor Carlos Moisés está dizendo aqui, Deus não comete erros. Deus é reto. Deus é justo. Reto ele é, está dizendo esta palavra, tá? Então, respondendo ao que ele está dizendo, não, Deus não cometeu erro, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é reto, ok? E o Senhor está completamente equivocado nessa palavra, e vou dizer mais, presta atenção em o que ele segue agora, que ele vai dizer. Olha só que loucura. É doideira isso aqui, gente. Isso aqui é heresia, assim, é o puro suco da heresia hard, né? Cria tudo perfeito para que ninguém tenha poder de gerar algum mal. Não. Tudo está bom. Tem árvores em abundância. Tem frutos maravilhosos. Mas aquela que está no meio, não coma, não olhe, não deseje. Que Deus é esse? Eu estou pondo ele no banco dos réus. Meu Deus do céu. Aqui ele está questionando que Deus é esse, né? Ou seja, para ele, para o comedor de cuscuz aqui, né? Ele está dizendo que Deus é esse, porque na mente dele, né? Deus está errado. Aí, já que ele interpreta que Deus está errado, então que Deus é esse, né? Que talvez assim, né? Que nós pregamos a vida inteira. Aqui ele está querendo mudar o conceito de quem é Deus, né? Está criando uma nova teologia aqui. Aí o livro de Jó, capítulo 37, verso 23, vai responder para o Senhor, né? Que é impossível o Senhor colocá-lo no banco dos réus. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso. Carlos Moisés, ele está fora do seu alcance. Porque talvez se tivesse, né, como Anás e Caifás, né, que compraram o povo para poder gritar, soltem Jesus e, né, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás, talvez o Senhor, né, estaria ali no meio gritando para crucificar Jesus de novo, mas isso não vai acontecer. Jesus já foi para o banco dos réus. Aliás, senhor Carlos Moisés, ele foi para a cruz dos réus, da cruz dos condenados. Ele pagou. Ele estava no meio, do lado esquerdo e do lado direito estavam dois bandidos. Ele foi julgado, ele apanhou, ele foi colocado debaixo de um julgamento, o povo aclamou a sua crucificação, ele morreu, ou seja, ele entregou-se a si mesmo, né? Ninguém matou ele não, ele se entregou, ok? Ressuscitou ao terceiro dia e assentado está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então assim, eu posso garantir uma coisa para o Senhor nunca poderá colocar o poderoso no banco dos réus, porque hoje ele reina em glória. Agora, se você estiver falando de Deus Pai, aí, meu irmão, aí eu vou falar uma coisa para você. Aí eu sinto muito em dizer que até a tua heresia é mais maluca do que eu poderia imaginar, né? Por quê? Porque fora de alcance, fora do nosso alcance, está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, em sua justiça e retidão. Ok? Não oprime ninguém. Deus não oprime ninguém, meu filho. É importante o senhor entender isso daqui. E ele não parou não, ó. Que cria uma coisa maravilhosa e diga, não coma, não olhe, não possua, não dê. Mas o senhor criou com essa atração? O senhor está errado.
Se eu está errado, tem que ser condenado. Meu Deus. E aqui ele já dá a sentença. O senhor está errado e o pastor Carlos Moisés, né, comedor de rapadura, ele diz que Deus está condenado. É muito importante que você entenda, meu irmão, que se você não, a partir de hoje, não começar a orar a Deus e você começar a filtrar o que você ouve, as músicas que você canta, ok? A falsa comunicação profética que você alimenta através do dízimo, da oferta dos seus recursos, isso não é motivo para você deixar de continuar sendo fiel a Deus. Lamentavelmente, você vai se tornar, vai estar sujeito a viver debaixo desses tipos de ensinamentos, onde a falsa comunicação profética ela vive acontecendo. Eu não estou aqui para dizer que o pastor Carlos Moisés é um falso profeta. Eu não estou aqui para dizer isso e nem estou dizendo isso. Mas a comunicação que ele proferiu agora profeticamente é completamente infundada, humanista e, no mínimo, inspirada por demônios, não é? Porque quem de nós, presta atenção, gente, criaturas, temos o poder de dizer que nós vamos sentar Deus no banco dos réus, que nós vamos julgar Deus, né? Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, a partir do verso 17, ele vai dizer: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Ou seja, o fundamento já está posto. O apóstolo Paulo ainda diz: todo aquele que pregar o evangelho, né? Todo aquele que liberar uma palavra fora daquilo que já está estabelecido, que já foi estabelecido por Cristo, anátema, maldito é. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando: afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então eu convido você, não seja o ingênuo. Nós estamos partindo para um tempo muito difícil, muito complicado, onde o reino de Deus e as almas estão sendo disputadas por dois reinos, o de Deus e também o reino das trevas. Tome muito cuidado para que você não seja enganado. É lamentável, pastor Carlos Moisés, o senhor que inspirou uma nação inteira durante décadas cantando, né, que não há ferrolho, né, nem portas que se fechem diante de nós, né, que a verdade de Deus ela é pura. E hoje ver o Senhor, né, já no derradeiro da vida, não é verdade? E não estou desmerecendo o Senhor por causa disso, mas o Senhor que é um cabeça branca, o Senhor que tem marcas de guerra e de batalha no seu rosto, que sim, poderia ser uma voz de um ancião que já viveu tantas coisas, poderia inspirar essa nova geração que está vindo hoje a servir a Deus com tamanha intensidade e integridade, né, mediante a tudo aquilo que o Senhor viveu, ensinando e comunicando a falsa e anátema profecia mentirosa de um evangelho que não está estabelecido nos fundamentos de Cristo Jesus já postos por cada um de nós. Que Deus, pastor Moisés, tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, do povo que está debaixo do seu cajado de autoridade, que o Senhor tenha misericórdia desta nação, onde lamentavelmente a falsa comunicação profética ela tem se multiplicado a cada dia. Tem mais 2 vídeos aqui, você está vendo aí? Escolha algum deles, assista, comente e nos ajude, tá? Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui tem vídeo novo todo dia para você e compartilha esse vídeo para mais alguém, nos ajude ao máximo possível a alertar nossos irmãos cristãos para não caírem nesse engodo em nome de Jesus. Graça e paz.